Olá! Hoje vamos seguir falando sobre as alterações comportamentais e psicológicas nas demências. Nós sabemos que o que caracteriza a doença de Alzheimer são as queixas de memória, os problemas relacionados à memória, a chamada amnésia anterógrada, ou seja, o paciente se recorda de tudo do passado, mas esquece o que comeu e às vezes até esquece que comeu. Porém, com o passar do tempo, com a família já estruturada para lidar com essa situação, para que o idoso não se perca, o que causa mais transtorno não são essas alterações cognitivas da doença de Alzheimer, mas sim esses sintomas psicológicos e comportamentais. No vídeo passado, nós falamos sobre a reação catastrófica, que é uma alteração comportamental relativamente frequente na doença de Alzheimer. Mas além das alterações comportamentais, também podem ocorrer alterações de percepção, de humor e de pensamento. Exemplos: alteração de percepção. O paciente está diante da TV assistindo um programa e acha que está diante de uma pessoa e começa a conversar com a televisão. Alteração do humor. O paciente pode estar deprimido, ou seja, triste, sem vontade de realizar suas atividades, nada lhe dá prazer, dorme demais ou tem muita dificuldade para dormir, está inapetente, perdendo peso. Ou a apatia, que também é uma outra alteração de humor, no qual o paciente ele não está nem deprimido, triste, mas também nada lhe contenta, está apático. Alterações do pensamento, que são os delírios. O paciente não sabe onde colocou a chave, se esqueceu, mas começa a criar uma história de que roubaram a chave e começa a inventar situações até com alguma coerência, mas sem relação com os fatos, né? São alterações do pensamento, delírios de roubo. Outras vezes o idoso fala que tem alguém lhe observando, a vizinha, ou seja, também delírio de que alguém está lhe observando e isso não tem relação com a realidade, apenas o paciente vai criando aquela história na mente dele. Então esses são exemplos, né, de alterações dessa natureza. E o que fazer então quando o idoso está apresentando? Em primeiro lugar, né, eu vou colocar aqui 3 dicas, né, gerais. Em primeiro lugar, estar atento a essas alterações, porque em algumas situações o paciente ainda não tem um diagnóstico de demência, de doença de Alzheimer ou de alguma outra doença neurodegenerativa e já está apresentando essas alterações. Então não é que o paciente não tenha problemas de memória, mas esses problemas ainda não foram avaliados, eles ainda não são tão graves a ponto de gerar muito transtorno e, portanto, o diagnóstico ainda não foi feito, né, do problema cognitivo, do problema da memória, mas ele já está apresentando alterações de humor, alguma alteração de comportamento mais sutil, então fiquem atentos e sintomas dessa natureza também são motivo para levar o paciente ao geriatra para uma avaliação cognitiva, certo? A segunda dica é a questão de como se lida com a pessoa que está com um tipo de alteração de comportamento, né? A forma com que o cuidador está lidando, com que o familiar está lidando, é crucial em relação ao desfecho. Então, se você está com muita dificuldade, não está dando conta, peça ajuda, ajuda da sua família, ajuda do médico, do seu médico, ou do médico do paciente. Procure informações de qualidade, porque quanto mais a gente compreende essas questões, mais a gente fica tranquilo para lidar e o desfecho também em relação às alterações comportamentais e psicológicas do paciente que a gente está cuidando também se torna melhor quando a gente tem mais compreensão sobre o assunto. Em terceiro lugar, de modo prático, é a questão da comunicação. A gente precisa se comunicar de maneira calma, curta e clara, né? 3 Cs. Calma, curta e clara. O semblante tranquilo, o tom de voz amigável, ou seja, uma comunicação calma, uma comunicação clara, ou seja, articular bem as palavras, olho no olho, e uma comunicação curta, com poucas palavras e objetivas palavras, né? Falar de modo assertivo, evitar um duplo comando, por exemplo, vá ao banheiro buscar a escova. Não.
Vamos ao banheiro? E daí, já no banheiro, pegue a escova, ou seja, comandos simples. Com essas dicas, a gente consegue lidar melhor com todas essas alterações comportamentais e psicológicas. Nos vídeos seguintes, eu pretendo falar mais especificamente de cada uma dessas situações. Portanto, se você tem alguma dúvida mais específica, pode deixar nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo os comentários aqui com os vídeos. Muito obrigada!